Coloquei para gravar, tá? Ainda tem gente entrando. Que tem que admitir o aluno, senão acaba que não entra. Então, preciso que os microfones estejam desligados, para que aí a gente não ocorra ruídos. Preciso que vocês baixem o aplicativo Kahoot, tá? Tanto para Android quanto para Apple. A gente tem disponível. Então, a gente vai fazer uma atividadezinha bem rápida, mas aí, para que funcione, todo mundo já tem que ter baixo esse aplicativo. Vamos deixar as perguntas para o momento de perguntas, para acabar não atrasando. É uma aula bem extensa, né? E todo o material da aula, não meus slides, mas o material que eu utilizei para fazer o... Deixa eu ver o que é que falaram aqui. Para fazer a aula e falando dos princípios ativos que eu vou citar, eu vou disponibilizar no link do meu Instagram. Então, ao longo da aula vai aparecer várias vezes, é só vocês ir lá e eu vou mostrar como é que faz. Certo? Para começar a aula, eu queria mostrar para vocês esse vídeo para contextualizar. E aí eu vou dizer para vocês o que é que esse vídeo tem a ver com uma pessoa que vai prescrever alguma coisa ou como um farmacêutico pode impactar diretamente na vida de vídeo paciente. falando o que eu escreveria no resumo que eu sempre mando para eles. E foi assim que em março de 2013 eu postei uma videoaula de 1 hora de duração sobre antiguidade no YouTube, e esse foi o meu primeiro vídeo. E eu sempre começo contando a minha história por esse episódio, não só porque é mania de historiador usar um acontecimento marcante para engajar os alunos, mas porque hoje eu estou aqui falando com vocês só por causa desse vídeo. E por isso eu sou muito agradecida. Então assim, eu continuei fazendo meus vídeos, meus colegas gostavam, e uma coisa bizarra aconteceu. Gente estranha começou a ver meus vídeos também. Gente que eu não conhecia, que eu não tinha ideia de quem era e que não me conheciam também, começaram a ver os vídeos, e não só ver, eles comentavam. Eles elogiavam o meu jeito de falar, eles elogiavam o meu jeito de explicar, eles deixavam incentivos, e eu continuei. E hoje meu canal tem mais de 60 milhões de visualizações e mais de 4 milhões de pessoas diferentes já passaram por lá. Sempre que eu encontro um inscrito, alguém que acompanha, que gosta do meu trabalho, um fã, por mais bizarro que seja falar isso, sempre que eu encontro alguém, essas pessoas sempre me agradecem, falam tanto que eu ajudei, que eu mudei a vida delas, mas quando olho pela minha perspectiva, você já chega a ser esquisito, porque eles fizeram muito mais por mim do que eu seria capaz de fazer por eles. Isso porque, como eu falei, eu tinha 14 anos quando eu gravei meu primeiro vídeo. E quem confia numa menina de 14 anos para estudar história, eu achei que as minhas ideias não teriam valor, que só os meus colegas iam gostar daquilo que eu estava falando, porque eles tinham as mesmas provas, os mesmos professores. Mas na verdade não. Muita gente se interessou. E não se interessaram apesar de eu ser uma pessoa jovem. Eles se interessaram justamente por isso. Porque as pessoas, elas gostam de se identificar com quem está falando com elas. As pessoas gostam de se ver representadas. Para os meus inscritos, por exemplo, é muito mais interessante aprender comigo, que estou passando pelas mesmas coisas, que tenho as mesmas dificuldades, que sou semelhante a eles, que eles se veem em mim. E assim eu percebi que eu não precisava ser uma professora para ensinar. Eu precisava ser um ser humano buscando conhecimento, da mesma forma que muitos seres humanos procuravam conhecimento e caíam aqui. E essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, porque todo mundo tem um conhecimento que merece ser compartilhado. Se eu tivesse pensado diferente, se eu tivesse achado que as minhas ideias não eram interessantes, que elas não valiam a pena ser compartilhadas, eu não estaria aqui falando com vocês. Eu continuei fazendo o meu trabalho, eu continuei me esforçando e eu percebi que eu tinha muito mais a dizer. E você com certeza tem algo para compartilhar, porque tudo que você sabe vai mudar a vida de alguém. Tudo que você sabe, tem uma pessoa que não sabe e está tentando aprender. Tudo que você sabe pode ser precioso para alguma outra pessoa. Então, aí é uma menina, né, que fez um canal de história para ajudar alunos de ensino médio e Enem. E aí, o que é que eu quero trazer de contexto para vocês sobre esse vídeo, que eu acho bem legal?
na hora que a gente vai prescrever, na hora que a gente vai prestar uma atenção farmacêutica, na hora que a gente presta uma orientação farmacêutica, a gente tem que ter em mente isso que ela falou. A gente não está falando só para um cliente, a gente está falando para um ser humano, para um paciente. Então, na hora que vocês forem prescrever um fitoterápico, vocês têm que estar lá disponível para entender o que é que aquele paciente está precisando, tá? Então, assim, foi para gerar contexto e vocês entenderem que qualquer tipo de conhecimento que vocês adquirirem hoje na faculdade, que vocês adquirirem em cursos, que vocês adquirirem em uma live no Instagram, esse conhecimento em nossa área pode impactar vidas. E aí eu trago aqui para vocês um caso que aconteceu essa semana. Uma paciente minha idosa de 61 anos, né? Eu dou meu contato pessoal para os meus pacientes. Não é obrigatório vocês darem, mas assim, é uma estratégia minha muito boa, funciona muito comigo. Então, eu dou meu contato para gerar o atendimento humanizado, para que o paciente saiba que está falando com um farmacêutico humano, que está ali preocupado com ele. E aí eu simplesmente dei uma orientação que para gente que é da área pode ser besta, mas para ela é o que ela falou. 61 anos e ninguém nunca me disse isso, que a vitamina D é uma vitamina solúvel e precisa de gordura para ser absorvida, ou seja, ser tomada após uma refeição. Preferencialmente a refeição mais substancial, que é o almoço ou o jantar. Tá? Então, para começar, tá? Eu quis trazer isso como contexto para que vocês entendam que prescrever não é só pegar um papel e botar lá. Tomar isso, tomar aquilo e tomar aquilo lá. Não é só isso. A gente precisa se preocupar com esse paciente. Tá? Então, diante de mais nada, queria me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Nelson, tá? Sou farmacêutico. Minha maior área de atuação, de fato, é na farmácia de manipulação. Eu já tenho mais de 5 anos, né, por aí, desde... Deixa eu voltar aqui. Eu já tenho mais de 5 anos de casa, trabalho na farmácia de manipulação, a Fórmula, e aí trabalho também aqui na Unibra como preceptor nos estágios de manipulação e tenho formação aí em cosmetologia e pesquisa e desenvolvimento. Eu quis trazer o meu currículo dessa forma no LinkedIn, que é para incentivar vocês a entrarem nessa plataforma. Tá? Essa é uma plataforma diferente de Facebook e Instagram. Ela é uma plataforma profissional. Para vocês terem noção, hoje tem empresas que fazem contratações e lançam vagas pelo LinkedIn. Tá? Tem aumentado. Você vai criar lá seu perfil. Não é um perfil para você estar botando, eu estou indo comer tal coisa, ou estou fazendo live de tal coisa. Não, é um perfil profissional onde você consegue captar vagas de empregos. Então, quem não utiliza ainda o LinkedIn, sugiro que dê uma voltinha por lá, porque sempre tem vagas. E para nós farmacêuticos aqui, Farmácia Roval, Farmácia Fórmula, Farmapele, Drogasil, indústrias farmacêuticas, laboratórios de análises clínicas, todos utilizam o LinkedIn hoje para fazer captação de vagas e disponibilizar também. Tá? Inclusive vocês que acreditam no sétimo período, já está aí no mercado e vai estar precisando de emprego. Né? Então, voltando aqui para a nossa aula. A nossa aula está dividida em 2 blocos. Esse primeiro bloco pode parecer chatinho, mas é a base da fitoterapia. É alguns conceitos de farmacognose que vocês já viram, acredito que já viram, né? Farmacobotânica, que vai influenciar diretamente na hora da minha prescrição, certo? Ainda tem gente entrando aqui. Eu vou ligar aqui o som de todo mundo. Todo mundo aqui consegue prestar.
Vem aí. Se vocês conseguiram baixar ou não o aplicativo que eu pedi para a gente fazer a atividadezinha. Eu não consegui não baixar não. Mais alguém conseguiu ou não conseguiu? Eu consegui, mas só que talvez eu não consiga usar, porque o meu touch está com um problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar continuidade na aula e aí a gente deixa para o Kahoot para o final da aula, se tiver oportunidade, beleza? Então, nesse primeiro bloco, eu tenho como objetivo conversar com vocês sobre aspectos gerais sobre a fitoterapia, né? Introdução à padronização, à fitoquímica. O que é isso? O que é que significa dizer que eu vou prescrever para o meu paciente um chá verde com tantos porcentos de SCGC, né? Isso eu vou explicar para vocês mais à frente. Instruções de como usar o memento fitoterápico, que é uma base de dados muito boa para vocês dar uma olhada. Ele é da Farmacopeia Brasileira. Quais são as bases legais que a gente tem aí para... Quais são as bases legais que a gente tem que regulamenta a prescrição farmacêutica no âmbito de fitoterápicos? E vou mostrar para vocês também o sistema registre do Conselho Federal de Farmácia. Esse é o primeiro bloco. Quando chegar lá, eu explico o que é esse sistema registre. Então, vou passar aqui o jogo. Os fitoterápicos, né, são considerados medicamentos fitoterápicos quando eles são exclusivos de matéria-prima vegetais, cuja eficácia são validadas. Então, não é só pegar uma planta, macerar ela, botar para secar, fazer o pó e botar numa cápsula. Não. Né? Tem todo um estudo etnofarmacológico por trás, utilização de documentos técnico-científicos e evidências clínicas e científicas de que aquele fitoterápico funciona ou não. Isso está descrito na RDC 14, de 31 de março de 2010. Tá? Uma das referências aí para vocês anotarem, se puderem ir anotando algumas coisas que eu vou falar, porque essa aula vai fazer parte do conteúdo da prova de vocês. Né? Então, a RDC 14, de março de 2010, ela regulamenta e cita o que são fitoterápicos. Né? Aqui no inciso 2, ela fala que os medicamentos fitoterápicos são caracterizados pelo conhecimento da eficácia e dos riscos do uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de sua qualidade. O que ele está querendo falar? Todo medicamento ele precisa ser reprodutível. Né? Eu descobri lá um medicamento novo, vamos falar agora do coronavírus. Descobri a cura do medicamento do coronavírus. Fiz aqui no meu laboratório como é que eu posso dizer? Uma amostra, né? E deu certo. O que é que eu preciso garantir? Que essa amostra consiga ser reproduzida em grande escala na indústria. É o que acontece com os fitoterápicos. E aí, nesse inciso 3, muito legal, não se considera medicamento fitoterápico aquele que inclui qualquer substância ativa isolada de origem sintética. Então, vamos dizer lá que eu tenho um medicamento que tem um fitoterápico, mas associaram ele com alguma substância sintética. Nesse momento, ele deixa de ser considerado um fitoterápico e vai se chamar fitomedicamento, se eu não me engano. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. É importante a gente falar a diferença de fitoterápico para droga vegetal. Né? Droga vegetal é a planta in natura. Então, existe uma coisa chamada Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no SUS, onde tem farmacêuticos que cultivam plantas medicinais para prescrever elas na sua forma in natura, que no caso seria droga vegetal. Aí, no caso, seriam as famosas farmácias vivas. Tá? Aqui em Recife eu não conheço se tem alguma, mas assim, é tipo uma farmácia em que tem tipo uma horta onde eles plantam
plantas medicinais e utilizam ela para prescrever para os pacientes. Tá? Derivado de droga vegetal é uma outra vertente, é um produto da extração. Ainda não chega a ser o fitoterápico. Vamos dizer que eu peguei lá a droga vegetal e botei para macerar. Não sei se vocês se lembram em farmacobotânica, farmacognósia, métodos de extração. Mas existe um método de extração chamado maceração, onde eu coloco a planta, tipo chá, coloco a planta junto com o solvente e deixo lá vários dias para que ele arraste os fitoquímicos que essa planta tem. Então, aquele líquido que ele conseguiu arrastar é um derivado da planta vegetal. E aí a gente tem várias formas farmacêuticas, como extratos, tinturas, óleo fixo, volátil, cera, exudato e outros. Mas não chega a ser um fitoterápico em si. Tá? Aqui é para vocês entenderem melhor, eu tenho aqui a droga vegetal, e quando eu faço esses métodos de extração, eu consigo adquirir várias formas farmacêuticas, vários formatos dessa droga vegetal, que aí, no caso, seria o derivado de droga vegetal, que são o que eu já falei, óleos essenciais, sucos, tinturas, extratos fluidos, extratos moles, né? Extratos concentrados. Esses extratos concentrados aqui são os extratos concentrados que a gente vai usar, geralmente, para fazer um fitoterápico, né? E aí a gente chega na matéria-prima vegetal. Por exemplo, vamos dizer aqui que eu tenho a planta que deriva o chá verde. Aí eu fiz um método de extração e consegui um extrato seco concentrado. O extrato seco concentrado é um pó, né? Nesse momento eu não tenho fitoterápico, eu tenho só a matéria-prima vegetal, que provavelmente vai ser feito testes físico-químicos, microbiológicos para garantir a eficácia e vai ser vendida para uma indústria ou para uma farmácia de manipulação que ela vai manipular. E no momento da manipulação, ali sim vai ser feito um fitoterápico. Tá? Um dos formatos que eu falei aqui para vocês foi as tinturas. E eu gosto muito de dar ênfase a essa tintura, porque tintura não é uma coisa simples. O povo sempre, e assim, nesse momento de coronavírus, está muito em alta esse negócio de imunidade, toma vitamina C, toma aquilo, toma isso, toma própolis, porque o própolis ele fortalece o sistema imunológico, é anti-inflamatório, né? Mas tem que ter cuidado com a procedência dessas tinturas, certo? Existe uma regra na farmacopeia que fala que para poder fazer a tintura, eu só posso fazer a partir da droga vegetal. Eu não posso pegar um extrato seco concentrado e fazer a tintura. Como é que consiste a preparação de tinturas? Eu coloco a planta e o álcool a 70 e ele vai fazer um arraste dos fitoquímicos. Quando eu falo fitoquímicos, eu não sei se vocês se lembram, né, da matéria de farmacognósia, mas plantas, elas têm muitas moléculas químicas. Polifenóis, né, isoflavonas, terpenos, triterpenos, que são eles que têm ações farmacológicas. Então, esses fitoquímicos é o que a gente arrasta num processo de extração. Então, para fazer tintura, a gente sempre tem que levar em consideração essa regra. Se for uma droga que ela é rica em alcaloide, eu tenho que fazer essa tintura de 1 para 10, ou seja, 10%. Se for uma tintura que não é pouco ativa, não é heróica, ou seja, ela não estimula o sistema nervoso central, ela vai a 20%. No dia a dia, a gente vai encontrar, em tese e em prática também, as tinturas a 20%. É de praxe, tá? Tintura de mungu, tintura de própolis, tintura de chá verde, tudo a 20%. O que significa dizer que 20% é da planta e 80% foi do solvente álcool que foi utilizado para fazer essa tintura. Tá? Aqui é só para vocês saberem, ó, que dentro da matéria-prima vegetal eu tenho um fitocomplexo, ou seja, eu tenho várias moléculas químicas
várias estruturas que têm ações farmacológicas e essas estruturas químicas, elas têm marcadores para que a gente possa garantir a qualidade. Então, em cada matéria-prima vegetal, a minha finalidade é encontrar um marcador que vai ter ação farmacológica. Eu vou mostrar mais à frente, exemplificando, o que é esses danados desses marcadores em fitoterápicos. Aqui é só para vocês terem noção, a Sebrim, né, que é uma revista do Conselho Federal de Farmácia, quem quiser acessar, isso aqui é grátis, tá? Mostra as etapas na produção de fitoterápicos, para vocês verem que fazer fitoterápicos não é simples. Existe uma seleção do material vegetal, depois tem limpeza e avaliação física do material, precisa de um controle de qualidade quantitativo e qualitativo dessa matéria-prima. Eu preciso fazer a extração do princípio ativo, que no caso seria o fitoquímico. Preciso extrair do material, do princípio ativo, esterilizar e ver a concentração desse extrato, preparar o extrato, fazer controle físico-químico e microbiológico novamente do extrato, determinar a quantidade do princípio ativo, aferir o extrato seco a partir de metodologias quantitativas, preparar formulações farmacêuticas e, depois da preparação pronta, controle físico-químico e microbiológico também. Então, para vocês verem quantas vezes a gente não falou aqui em controle físico-químico e microbiológico, né, nessa etapa. Então, fitoterápicos são medicamentos, né, tem que ser levado como uma coisa séria. Não é só, até aquele chazinho que a gente indica para o vizinho, a gente tem que pensar nessa escala aqui, ó, que para poder chegar ao medicamento final, eu tive que fazer tudo isso e, às vezes, indicar um chá sem saber a procedência pode fazer mal ao paciente. Porque só nessa segunda etapa eu tenho limpeza e avaliação física do material. Ou seja, dependendo de onde eu tirei essa raiz ou essa folha para fazer um chá, vocês concordam comigo que ela pode estar contaminada microbiologicamente? Então, não é só simplesmente, claro que vai ter o aquecimento na hora de fazer o chá, mas a gente tem que ter esse cuidado, tá? Principalmente vocês que serão aí futuros farmacêuticos. Então, aqui, ó, mostra um esquema bem legal do extrato seco do guaraná, certo? Que vai ser feito como medicamento. E aqui, dentro desse extrato seco do guaraná, fala dos benditos marcadores. O que é que dentro do guaraná eu tenho que vai fazer aquela ação estimulante para que eu não durma na hora que eu estiver estudando para a prova? Porque dentro desse medicamento, dentro desse extrato seco de guaraná, eu encontro, ó, trimetilxantina, que nada mais é do que cafeína. Então, a cafeína, todo mundo sabe que tem uma ação estimulante. Então, a cafeína é o marcador do extrato seco do guaraná. É sempre isso, esse aqui é o esquema na hora de prescrever. Vocês têm que saber qual o marcador daquele fitoterápico. Por quê? Digamos que eu sou um paciente que tem labirintite. Todo mundo aqui sabe, quem não sabe vai saber agora. Um paciente com labirintite não pode fazer uso de cafeína. E aí você faz, o paciente chega lá, quer alguma coisa estimulante para ficar acordado e o cara vai lá e você passa Guaraná. Guaraná pó, 200 miligramas. Tomar 3 vezes ao dia. Bicho, o cara está tomando cafeína de todo jeito. Porque dentro do Guaraná eu tenho um marcador trimetilxantina. Tá tudo certo por aí. Se alguém tiver dúvida, fala no chat do WhatsApp, ou então, que eu estou aqui de olho, ou então fala no chat daqui da aula, tá? Ainda falando desse esquema, quando eu tenho o marcador, né, essa cafeína, se eu isolo a cafeína do Guaraná em uma cápsula, né, só o Guaraná, eu vou ter um medicamento fitoterápico, né? Só o Guaraná. Mas, se vocês forem para uma drogaria, lá tem cafeaspirina. É ácido salicílico com cafeína, né?
isso aqui já não é mais considerado um medicamento fitoterápico. Por mais que tenha trimetilxantina, ele é um medicamento sintético, é um fitomedicamento, porque eu misturei um medicamento natural com uma molécula sintética, que no caso aqui seria o ácido salicílico. Então, em resumo, medicamento fitoterápico somente vai ser quando for derivado de plantas ou extratos secos. Não quer dizer só que eu posso botar guaraná. Eu poderia botar aqui guaraná, poderia colocar aqui um outro extrato seco, por exemplo, deixa eu ver aqui, uma isoflavona, poderia botar, deixa eu ver outro, um lumbu, poderia botar vários fitoterápicos juntos, contanto que tudinho seja derivados de vegetal. Não pode ter molécula sintética para garantir que isso seja um fitoterápico, tá? E aí, ó, só para vocês terem uma noção, estudar fitoterápico é uma coisa tão complexa que eles fazem ensaios, imunoensaios, para verificar no extrato a presença desses marcadores. Aqui eles pegaram um pó para procurar os marcadores, né, que é a rutina e isoquercetina. Isso aqui eles pegaram um extrato seco de quercetina, que tem ação anti-inflamatória, antioxidante, hepatoprotetora, ajuda na circulação, anticelulite, até para reduzir olheiras. A quercetina e a rutina ela é legal, porém eu não vou poder passar por via oral, né? A gente vai ter um outro formato que é o extrato glicólico, que eu posso fazer um bastãozinho para o paciente diminuir esses edemas causados pela olheira. Mas aqui vocês veem, ó, que os estudiosos, né, que estão desenvolvendo fitoterápicos, eles se preocupam em saber quais são os marcadores que tem ali naquele pó, tá? Ainda falando dessa parte introdutória, fatores climáticos na pré-colheita sobre a variabilidade química. Então, lembra esses fitoquímicos que eu falei para vocês agora há pouco, como, por exemplo, o do guaraná, que é a trimetilxantina? Pronto. Se eu não tiver uma garantia que a colheita, o plantio foi correto, eu posso ter, no produto final, um fitoterápico que não vai ter uma qualidade boa. Provavelmente eu não vou chegar a ter um fitoterápico, porque nos ensaios físico-químicos ele já vai ser descartado. Mas aí, para vocês entenderem, não sei se vocês já pagaram, ou se algum professor falou, ou se vocês vão pagar. Dentro da farmacognosia tem um ramo chamado farmacoergásia. Na época da faculdade eu ficava super estressado, porque eu dizia que além de estudar planta, eu sou bem suspeito para falar de planta, porque eu não gostava, tá? Eu vim começar a gostar agora, desde que eu comecei a trabalhar em manipulação. Mas a professora, inclusive eram 2 professores que ministravam a cadeira de farmacognosia. Um falava de farmacognosia e a outra falava de farmacoergásia. O que é farmacoergásia? São princípios para que a gente possa plantar e colher a planta medicinal de forma correta e garantir que, no final das contas, eu tenha isso aqui, os marcadores fitoquímicos. Senão, esse fitoterápico não vai servir de nada. Então, só para vocês verem, ó, a temperatura ela aumenta os óleos voláteis, a luminosidade ela aumenta os flavonoides, a umidade ela aumenta os alcaloides, certo? E também a umidade baixa ela diminui os óleos voláteis. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui uma planta que eu quero extrair dela um óleo volátil. Por exemplo, o óleo de laranja, certo? O óleo de laranjeira. Para fazer o óleo de laranjeira. Né? Não sei se vocês já compraram, já viram. Tem um óleozinho de óleo de laranja. E aí imagina que eu escolho plantar isso numa região chuvosa. Olha o que vai acontecer. A quantidade de óleo volátil vai diminuir consideravelmente. Então, na hora de plantar, né,
eu tenho que ver qual é a característica da farmacoergásia dessa planta para que eu possa cultivar e plantar ela da melhor forma possível e garantir que os fitoquímicos sejam retirados e conservados da melhor forma possível. Tá? Aqui eu mostro para vocês um memento fitoterápico, certo? Ele é da Farmacopeia Brasileira. Lá no meu Instagram, vou colocar de novo daqui a pouco, tem um link onde vocês conseguem baixar todos os artigos, tudo que eu estou indicando aqui, tá? Inclusive o memento fitoterápico. Então, nesse memento fitoterápico, eu tenho a indicação terapêutica de cada espécie, qual a parte utilizada, qual a forma farmacêutica, como eu vou administrar, qual a posologia correta, qual o tempo de tratamento. Esse tempo de tratamento aqui é importante, medicamento não é para ser utilizado para a vida toda, né? Eu sempre gosto de dizer isso para os meus pacientes, a gente não pode criar dependência em medicamento, se apoiar em medicamento. Medicamento é uma terapêutica temporária que vai dar uma condição de vida melhor, uma saúde e um bem-estar para o paciente, e depois ele precisa se desapoiar daquele medicamento, salvo aqueles casos que o paciente tem que usar para o resto da vida. Tá? Saber também as contraindicações e precauções no uso. Fitoterápicos, como eu já falei, são medicamentos, então tem contraindicação, tem evento adverso, e nós, como farmacêuticos, temos que nos atentar a isso. Tem interação medicamentosa e tem informação sobre a segurança e eficácia. Aqui eu mostro para vocês, por exemplo, uma monografia de uma planta do boldo, tá? E aqui tem, indicação terapêutica, isso é lá no memento fitoterápico. Indicação terapêutica como colagogo, quais são as contraindicações, quais são as precauções de usar o boldo, interações medicamentosas, quais são as formas farmacêuticas que eu posso prescrever, quais são as vias de administração, tempo de utilização e o que eu mais gosto para a gente farmacêutica, que nenhum médico ou nutricionista nunca vai entender. Quais são as principais classes químicas? Quais são os fitoquímicos que eu encontro dentro do boldo? Então, para vocês terem noção, nesse pozinho do boldo, eu encontro alcaloides, flavonoides, cumarina, ceptoterpênicos e taninos. E vocês vão entender que tudo isso aqui tem várias ações. Tá? Tem fitoterápicos que vocês vão ver, por exemplo, o boldo, que... Deixa só eu sair aqui do WhatsApp para não ficar bipando para vocês. O povo... Não, sai, senão vai ficar bipando. Tem algumas terapêuticas que eu posso utilizar o boldo como um antioxidante, porque ele tem flavonoides. Quando a gente vai estudar flavonoides, eu não vou poder ensinar aqui, porque eu acredito que vocês já tiveram farmacobotânica, ele é um antioxidante. Tá? Tem aqui informações toxicológicas e ensaios clínicos, se tiver. Tá? Uma das coisas preocupantes dos fitoterápicos é que, por eles terem tantas moléculas químicas, a gente não consegue elucidar qual é o mecanismo de ação correto, qual é o mecanismo preciso, tá? A gente tem uma ideia, mas não seria, de fato, o mecanismo em si. São poucos os fitoterápicos que têm mecanismo de ação bem elucidado. Então, agora falando um pouquinho dos fitoterápicos para prescrição farmacêutica, tá? Anota aí no coração, porque quem vai passar as questões dessa aula para a Rafa sou eu. Tá? Qual é a resolução que regulamenta a prescrição farmacêutica de fitoterápico? Essa coleguinha aqui, 546 de 2011, expedida pelo Conselho Federal de Farmácia, onde ela explicita a capacidade do farmacêutico para indicação de plantas medicinais e fitoterápicos.
e consolidou-se ainda mais quando o Conselho Federal regulamentou nossas atribuições clínicas pela 585 e pela 586 com as práticas farmacêuticas. Tá? Então, são 3 resoluções do Conselho Federal de Farmácia que fundamentam nossa prescrição de fitoterápico. A 546, a 585 e a 586. Gravem isso no coração. É de certeza que pode cair na prova. Tá? E aí, falando um pouquinho dessa 546, né, falando sobre prescrever fitoterápicos, o que é que ela fala? No artigo 2, ela fala que quando o usuário ou paciente, por iniciativa própria e devido ao acesso e acessibilidade, solicitar indicação em face de sinais e sintomas apresentados, o farmacêutico poderá encaminhá-lo a outro profissional de saúde ou dispensar-lhe uma planta medicinal ou fitoterápico isento de prescrição. E aí mostra que a gente agora, a partir de então, né, a partir de 2011, podemos, além de indicar o médico ou nutricionista, fazer a própria prescrição, desde que seja isento de prescrição médica. Aí vocês têm que dar uma olhada depois, fazer uma pesquisa que tem uma relação na internet de quais são os fitoterápicos para prescrição médica e os isentos. Tá? Todos que eu vou falar aqui para vocês vão ser isentos de prescrição. No artigo 3, a indicação farmacêutica deverá ser feita pelo farmacêutico de forma clara, simples, compreensiva e registrada em documento próprio. Olha a parte compreensiva aqui voltando e fazendo o link com aquela aula, com aquele vídeo que eu botei no início da aula, né? Da gente se colocar no lugar do paciente e tentar passar para ele que a gente está ali para ajudar ele e que aquela terapêutica que eu vou passar vai ser uma terapêutica que vai ajudar o problema dele, tá? E o mais importante, tudo isso precisa estar registrado. Acredito que nessa altura do campeonato, Rafaela já deve ter dado prescrição e ela falou, né, que na 585 e 586 nós temos que documentar a prescrição e ter um prontuário. Sendo a primeira entregue ao usuário e a outra arquivada na farmácia. Que importante vocês terem. Eu vou ser bem sincero, às vezes eu sou falho, porque a gente está tão mal acostumado a simplesmente indicar que eu não redato a minha prescrição para o meu paciente. Isso a gente está mudando lá na empresa. Inclusive, a gente fez até receituário para que o farmacêutico prescreva redatando, porque é um documento, né? E, assim, por mais que na manipulação saia lá no rótulo como o paciente vai usar, porque na hora que vai ser feita a inclusão sai como o paciente vai utilizar, o paciente precisa daquela documentação, né? E, às vezes, por mesquinharia ou por falta de atenção, a gente não faz não redata aquela prescrição. Mas aí eu estou mudando e sempre agora eu estou prescrevendo para o paciente. E outra coisa, tem pacientes que às vezes a gente prescreve, mas não compra na nossa farmácia. Ah, vou deixar de escrever por conta disso? Não. Você tem que prestar seu papel de farmacêutico. E se o paciente chegou até você, você vai atender a ele. Se ele não vai comprar na farmácia, beleza, ele vai comprar na farmácia ao lado. Mas será que lá ele vai ter a mesma atenção que ele teve com você? Possa ser que depois ele volte simplesmente porque ele não encontrou atenção no outro estabelecimento. Tá? Então, isso aí é um ponto que eu gosto de frisar. Então, aqui, ó, na 500 e na resolução, eita, tem gente que entrou, deixa só eu aceitar, pessoal. Na resolução vigente, ela, na 546, ela traz um anexo de como seria esse documento para que vocês registrem a atenção. Particularmente, nós estamos no século XXI. Eu acho que papel, a gente tem que ser ecologicamente correto, né? E nós temos hoje várias ferramentas online
para fazer atendimento farmacêutico, inclusive ferramentas pagas e disponibilizadas pelo próprio Conselho Federal de Farmácia. Esse sistema aqui é o sistema Registre, onde, em qualquer lugar do país, se o paciente tiver cadastrado e você fizer um atendimento, e ele for, por exemplo, vamos dizer que eu estou aqui em Recife e vou para Alagoas. Fiz o atendimento do paciente aqui pelo sistema Registre e o paciente se mudou para Alagoas e vai ser atendido por outro farmacêutico pelo sistema Registre. Lá de Alagoas, o farmacêutico consegue ver o prontuário de tudo que eu fiz para esse paciente. Isso aqui é grátis, tá, pessoal? Vocês, como alunos, podem fazer um usuário teste para mexer e, futuramente, como farmacêuticos, podem fazer a inscrição definitiva usando o CRF. Tá? Aqui, ó, é só mostrando um atendimento, né, no estilo SWAP. Não sei se vocês se lembram, mas eu acredito que Rafa já falou, né? Quais são os dados subjetivos do paciente, quais são os dados objetivos desse paciente, qual foi a avaliação que eu tive desses dois dados e qual foi o plano que eu tive, qual foi a minha prescrição, ou indicação, ou encaminhamento, né? Eu consigo fazer isso tudo online, sem precisar estar escrevendo em papel. E aqui, ó, eu posso prescrever já para o paciente, o que é legal, porque eu mesmo não tenho uma letra bonita. Me entregando. Então, eu posso cadastrar todos os meus produtos e prescrever para o paciente. Aqui, nesse caso, ó, era um paciente que tinha um fungo, tinha PEDs, e o farmacêutico prescreveu terbinafina creme, a 1%. Beleza. Botei aqui no sistema que isso aqui vai ser prescrito. O que eu acho legal, isso aqui, ó, automaticamente eu já consigo imprimir a prescrição, o encaminhamento clínico e a declaração do serviço farmacêutico que o paciente precisa assinar. Tá? Pela 585 e 586, sempre que um farmacêutico ele presta um serviço, o paciente precisa assinar a declaração de serviços farmacêuticos. E aqui eu consigo já imprimir a prescrição sem precisar escrever nada. Só boto lá, prescrição, imprimir, assino e carimbo. Tá? E aqui o registro fica no prontuário do paciente. E qualquer farmacêutico ao longo do país consegue acessar esse prontuário. Quem não tinha conhecimento, depois, quem quiser, tem vídeos no YouTube do Conselho Federal de Farmácia treinando o pessoal como utilizar o sistema Registre. Ó, aqui é tipo um histórico, tá vendo? Os dados do paciente, o que foi feito no atendimento SWAP, que é o que um outro farmacêutico iria enxergar se ele visse em outro estado. Ainda na 546, ela fala quais são os principais objetivos para indicar fitoterápicos. Então, prevenir potenciais problemas relacionados ao uso, comprometer o paciente na adesão, monitorar e avaliar a resposta e aproximar o farmacêutico da comunidade. Então, esse é o objetivo dessa resolução. Tá? Além de aproximar o farmacêutico do paciente, eu consigo prevenir potenciais problemas relacionados ao uso, informando os benefícios e riscos de sua utilização. Muito diferente de um paciente chegar, pegar na prateleira e levar para casa e tomar da forma incorreta. Além de poder garantir a adesão ao tratamento desse paciente. Tá? No inciso 2 fala que vocês, como farmacêuticos, têm que levar em consideração esses aspectos para poder prescrever. Por que eu vou indicar? Qual é a forma que vai agir? Como vai ser utilizado? Por quanto tempo esse paciente vai utilizar esse tratamento? Quais são as possíveis reações adversas, contraindicações e interações que podem ocorrer? E eu só vou ter essa informação se eu fizer um atendimento bom. Se eu conseguir
a fidelidade do meu paciente em me passar as informações corretas, porque você vai ter que extrair dele quais são os medicamentos que ele está tomando e etc. Como ele vai conservar e fazer a educação em saúde, né? Que, no meu ponto de vista, o primeiro ponto para a educação em saúde é a gente mostrar para o paciente que aquele medicamento é para aquela situação agora, que ele não pode se apoiar nesse medicamento, que um dia esse medicamento vai precisar ser retirado. Tá? Para otimizar a indicação farmacêutica, o farmacêutico deverá ter conhecimentos específicos. E aí, no artigo 4, fala de que forma o farmacêutico pode indicar fitoterápico. Então, aqui, considera-se habilitados os farmacêuticos que cursaram na graduação. Gente, às vezes eu fico parando aqui, mas é porque tem gente que ainda está entrando, aí eu tenho que aceitar. Tá? Deixa eu voltar aqui. No artigo 4 fala o que é que vocês precisam ter para poder prescrever esses danados desses fitoterápicos. O primeiro critério é vocês terem cursado na faculdade uma disciplina de fitoterapia de, no mínimo, 60 horas. Então, farmacognósia, farmacobotânica, né? E não é só cursar, tá? Ter feito estágio em manipulação. Feito, se pagou a cadeira que fala de fitoterapia de, no mínimo, 60 horas, que eu acredito que é bem mais, né? Não me lembro agora, mas, por exemplo, eu, quando paguei a cadeira de farmacognósia, foi 180 horas. Foi bem grande. Paguei a cadeira, fiz o estágio, eu já estou apto para prescrever o fitoterápico. Porém, será que você deu a devida atenção na época que o professor estava explicando? Será que vocês têm que fazer essa autoavaliação? Será que meu conhecimento, por mais que eu esteja apto, será que meu conhecimento me dá fundamentos para eu prescrever alguma coisa para alguém sem prejudicar ela? É importante vocês fazerem essa autoanálise, porque eu acredito que ninguém aqui queira passar por uma situação onde uma prescrição sua causou dano a um paciente, tá? Outra opção, e aí eu botei aqui porque legislação, ela engana muito, dispensação de plantas medicinais e fitoterápicas. Aí tem gente que fica doido, que acha que tinha que ter dispensado fitoterápico para poder estar apto a prescrever, mas não é, tá? Disciplina de fitoterapia e estágio de manipulação ou ter dispensado medicamentos no SUS, tá? E também, se tiver o título de especialista ou curso de especialização em fitoterapia, né? Vamos dizer que eu tive a disciplina, paguei o estágio, mas eu não me sinto apto. Então, eu vou correr para fazer um após. Se eu me interesso por fitoterapia, vou fazer um após para entender mais de fitoterapia, que eu vou dizer para vocês que não é uma coisa simples, tá? Precisa de estudo para a gente estar indicando. Aqui são outras resoluções que a gente tem como base para fitoterapia, tá? Tem a RDC 14, tem a Resolução 90, tem a Instrução Normativa número 5 de março de 2010, tem a lista de medicamentos fitoterápicos de registro simplificado, que é uma Instrução Normativa de 2008, tem o Guia para a Realização de Alteração e Inclusão pós-registro de fitoterápicos, Resolução 91, Guia para a Realização de Estudos de Estabilidades, Guia para a Notificação de lotes pilotos e Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos, que é a RDC 17. Tá? Tudo isso aqui era o que eu tinha para falar para vocês sobre a base da fitoterapia. Tá?
Eu vou ligar aqui agora o áudio de vocês para saber se alguém ficou com alguma dúvida dessa primeira parte. Tá? Não, tudo certo. E aí, pessoal? Professor, Oi? bom dia, é a Aline, tudo bom? E aí, tu entendeu que ela ficou com alguma dúvida, Aline? Eu tenho, sim, duas dúvidas. A primeira foi relacionada a quando o senhor falou em relação à colheita, a captação dessas plantas para poder fazer o fitoterápico e tal, e também a questão em relação à condição climática, né? Assim, por conta disso, esses locais de captação dessas plantas, elas existem em locais específicos? Tipo assim, tem tal local que é só lá que pode coletar essas plantas e levar para a indústria para fazer os fitoterápicos? Existe. Se você der uma pesquisada na internet, coloca assim, farmacoergásia para fitoterápicos. Existe um manual que fala, né, quais são as condições climáticas e quais são os locais adequados para que eu tenha um determinado fitoquímico. Mas tem algumas plantas que elas só crescem em determinadas situações favoráveis. Se não tiver isso, tem estudos que mostram que não vai ter o fitoquímico ideal, né? Provavelmente vai ser reprovado no estudo de estabilidade. Certo. Esses locais, eles passam por fiscalização no sentido de existe um constante acompanhamento para saber se está realmente sendo seguido essa situação de colheitas. Eles passam alguma documentação para a empresa que coleta, informando que tal planta foi coletada em tal momento, em tal situação. Infelizmente, não. Tá? Não, assim, eu não sei no que diz a agricultura. Mas aí o que é que eu posso te dizer? Vamos dizer que eu sou um produtor de um certo fitoterápico. Gente, só um aviso aqui, a aula não acabou, tá? Foi só o primeiro bloco. E eu vou falar agora da parte... Só de quem está falando com o senhor, que se não for todo mundo falando, ninguém entende nada. Para avisar que não acabou. Sim, Aline. Então, o que é que eu posso te dizer sobre essa questão de fiscalização? O que é que vai acontecer? Eu contrato, não tenho, e sou uma indústria e vou fazer o extrato seco padronizado. Eu vou ter que fazer estudos. Lembra daquela primeira parte da aula? Deixa eu voltar, porque se eu voltar agora vai demorar muito. Mas na primeira parte da aula, eu mostrei para vocês que na hora de selecionar, depois que eu seleciono, eu tenho que fazer limpeza e depois eu tenho que fazer estudos fisicoquímicos e microbiológicos. Tudo isso vai junto no dossiê na hora que eu for fazer o registro na Anvisa, tá? Então, só lá no final é que a Anvisa vai avaliar os parâmetros fisicoquímicos e microbiológicos se estão dentro ou não do que está previsto na normativa. Mas, assim, que hoje existe em loco alguém que vá fiscalizar se a plantação está boa, não tem. Então, você já é acostumado, chega lá, aí vê Dona Maria, o povo todinho, né? Outra pergunta, professor. No artigo 2 lá, quando o senhor falou, tem uma situação relacionada a... Você pode prescrever o fitoterápico em uma situação em que o paciente tem uma iniciativa própria. Eu fiquei meio assim, porque nesse caso, o paciente ele precisa solicitar ao farmacêutico, ele tem que ter a iniciativa, como fala lá na legislação, ou eu posso simplesmente, mesmo que ele não solicite, eu posso chegar para ele e dizer assim, você pode utilizar esse fitoterápico. A iniciativa... Gente, eu vou pedir para quem não estiver fazendo pergunta, já habilita o áudio, e só habilite o áudio na hora de fazer pergunta, por favor. A partir do momento que o paciente chega na farmácia e pede para falar com o farmacêutico, aquilo ali já está se cumprindo, certo?
porque ele pediu para falar com o farmacêutico. Deixa o cadeado assim. A prescrição, ela faz parte... A pessoa não vai tirar ali, vai entrar. Né? Deixa eu desativar aqui o som. A prescrição, ela simplesmente faz parte. Na medicina, assim, água sanitária, cloro, ralabó aqui na frente, tudinho. A prescrição, ela faz parte simplesmente do segmento farmacêutico, né? O que o farmacêutico resolveu tomar como conduta para ajudar aquele paciente. Não é só simplesmente, não é só se o paciente pediu fitoterápico. Se ele pediu para falar comigo, ele já tomou a iniciativa. A questão da indicação do fitoterápico aí fica a critério de mim, que sou o farmacêutico, prescrever ou não para ele. Até porque o paciente, ele não vai saber se ele precisa ou não de um fitoterápico, certo? Quem vai saber somos nós, que somos os clínicos, que estamos ali avaliando ele, né? Vale ressaltar que hoje em dia, principalmente na manipulação, certo? Isso acontece muito. Quando eu falo muito, é muito mesmo. Os pacientes chegam pedindo para falar com o farmacêutico. Quando eles falam com a gente, eles já chegam dizendo, o que é que tu tem aí de natural para eu tomar, para me ajudar a dormir? E aí foi. Isso assim, acontece muito. Então, o que é que tu tem de natural aí para me ajudar a emagrecer? Acontece muito, tá? Mais alguém tem alguma pergunta? Se tiver, liga aí o áudio e pode perguntar. Agora, o preço do bom preço é mais caro do que... Mais alguém com pergunta? Por causa do bairro. Ninguém sabe o preço, não é mesmo? É tipo... Bom, hiper. É destinado ao público. Vamos e todo lá. dia outro. Tem o Samis. Eu vou botar aqui novamente no grupo, no chat. Quando eu fui lá faz muito tempo, eu gostei não. O link para o WhatsApp. Porque já a aula vai cair e eu vou começar essa segunda parte. Eu ia fazer uma pausazinha para a gente voltar. Para vocês beberem água. Eu ia fazer uma pausazinha de 5 a 10 minutos. O que é que vocês acham? Quando começa a receber, quando começar a pagar de novo Bolsa Família, aí pronto, aí vai começar. E pessoal? De novo. A Caixa já dá pouca gente na fila onde tem que passar. Pode passar direto, por mim pode passar direto. Siga direto. Mas quando começar a pagar de novo, né? Então, vamos continuar. Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre a prescrição desses fitoterápicos, tá? E aí não tinha como eu falar de todos os fitoterápicos. Então, eu escolhi alguns temas que geralmente os pacientes procuram a gente e que a gente está apto a prescrever, que são fitoterapia aplicada ao transtorno de ansiedade, fitoterapia aplicada a dores articulares, muito hoje, está muito em alta, fitoterapia aplicada ao gerenciamento de peso, fitoterapia aplicada à dermatologia, acreditem, nós temos fitoterápicos hoje que podem ser utilizados na dermatologia, fitoterapia aplicada à imunomodulação, né? Ontem mesmo eu estava assistindo uma aula de fitonutrientes para imunomodular, porque está muito em alta com esse negócio de coronavírus. E no final eu vou falar um pouquinho, bem breve, sobre o uso da cannabis com fins terapêuticos, né? Porque a gente sabe que a Anvisa regulamentou a cannabis sativa. Então vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre os transtornos da ansiedade. Aqui eu trago para vocês um caso clínico. Deixa eu diminuir aqui, para a gente conversar um pouquinho. Uma paciente do sexo feminino, 53 anos, branca, apresentou aumento de peso
surgimento de pelos faciais a 3 meses, e ao realizar o exame clínico, alopécia de padrão androgênico, clétora facial, obesidade centrípeta e hipertensão arterial sistêmica. Foquem mais nessa questão do aumento de peso, surgimento de pelos faciais, alopécia, né, que no caso é queda capilar, e essa hipertensão. Aí foi lá, conversou com o médico solicitou alguns exames, tá? Aí vê só o resultado dos exames. No exame de cortisol, úria, ela teve um resultado de 191,73 gramas por 24 horas, onde o valor referência tem que estar de 36 a 137. Então, aqui, ó, a gente já tem, deixa eu pegar aqui, então, aqui a gente já tem um valor de referência acima. Cortisol pós-supressão com dexametasona 1 mg. Deu 23,2 e o valor de referência é 1,8. Está altíssimo. A testosterona dela deu 4,4 nanogramas por mililitro, onde numa mulher o valor de referência é 0,08 até 0,35. A testosterona dessa mulher está muito alta. E aqui outros hormônios, né, que foram testados. A tomografia computadorizada de abdômen evidenciou uma lesão expansiva na glândula suprarrenal direita. Para quem não se lembra, em fisiologia, a glândula suprarrenal ela fica localizada próximo aos rins, né? Então, sem que vocês precisassem saber muito sobre esses exames, o que é que a gente prevê aqui? Que essa paciente tem um nível de cortisol muito alto. Olha a quantidade de cortisol. Lembrando que sempre que o exame terminar com úria, significa que isso aqui foi testado na urina. Tá? Ela tem uma excreção de cortisol enorme na urina. E o cortisol dela, mesmo com supressão de corticoide, ainda está dando muito alta. E com isso tudo, com cortisol desregulado, está mexendo com hormônios sexuais dela, como, por exemplo, a testosterona. E aí, o que é que isso traz de contexto para a gente? Existe uma síndrome chamada síndrome de Cushing, que no caso é o que essa paciente tem, tá? Onde, por uma exposição grande ao estresse e uma grande liberação de glicocorticoides, que no caso seria o cortisol, a paciente ela tem distúrbios emocionais e sofre com todos esses sinais e sintomas que a falou aqui. Ou seja, o estresse, né, que é o mal do século, todo mundo sabe que o estresse hoje é o mal do século, ele pode causar uma síndrome. E quando a gente fala de estresse, é muito importante a gente entender como acontece a modulação do estresse. Aqui é a parte que eu mais gosto. Quem não gosta de bioquímica, para ser farmacêutico e prescrever, tem que gostar um pouquinho de bioquímica. Existe um hormônio chamado cortisol que interfere diretamente no nosso sistema imune e na nossa resposta humoral, no sentido de humor, tá? Não é sistema humoral, no sentido de imunidade adaptativa, mas sim de como esse paciente vai estar no que diz respeito ao estresse. Tá? Quando eu sofro um determinado estresse, lá na hipófise, né, que é no hipotálamo, ele estimula a glândula pituitária, que vai lá na glândula suprarrenal, que é a adrenal, lá nos rins, e libera cortisol. Só para vocês terem noção sobre esse hormônio, todo mundo aqui deve conhecer a melatonina, que é o hormônio do sono. Né? O que é que diz aí a historinha? Que a melatonina bota a gente para dormir à noite, e quando vai ficando de manhã, o nível de melatonina cai
E o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele aumenta. Para quê? Para que a gente possa acordar. Por isso que, às vezes, a gente pede o exame de cortisol quando o paciente se acorda, para ver qual é o valor de cortisol quando ele se acordou. Então, esses dois hormônios, melatonina e cortisol, eles modulam o nosso ciclo estresse e bem-estar, tá? Claro que por trás desses hormônios, a gente vai ter... Deixa eu ver aqui o bate-papo. Flaviane, saudade também. Claro que esses dois hormônios, por trás deles, tem vários outros hormônios e outras moléculas. Como, por exemplo, por trás da melatonina, eu tenho a serotonina. Né? Que todo mundo aqui sabe que a serotonina é o neurotransmissor do bem-estar. Então, o cortisol, ele é o vilão quando eu falo de estresse, tá? E esse estresse, ele pode impactar diretamente na saúde do paciente, como no caso desse caso clínico que eu mostrei aqui, onde a paciente, pela grande exposição de cortisol, ela desenvolveu síndrome de Cushing, tá? E nós, inclusive profissionais de saúde, principalmente nesse cenário hoje de Covid, saiu um estudo recentemente que mostra que muitos profissionais de saúde brevemente podem desenvolver Cushing por conta do estresse e da pressão que a gente está sofrendo por conta dessa pandemia. Tá? E aí, quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que buscar a causa desse sofrimento. O que é que está causando essa ansiedade? Será que é aquele pacote que eu comprei na internet que eu estou esperando chegar? Será que é a volta às aulas? Será que é essa quarentena que está me deixando preso de casa? Será que são as contas no final do mês que não vai fechar? Nós precisamos saber essa causa e buscar um alívio, né? Que alívio? Existe evitando o que está causando ansiedade, praticando alguns rituais como meditação, comprar. Tem gente que quando compra, fica bem. Eu mesmo adoro ir para o shopping comprar. É a melhor terapia da minha vida. Tem gente que quando come um chocolate fica bem, tem gente que quando joga videogame fica bem, tem gente que quando faz exercício fica bem, tem gente que, porventura, quando agride, faz bem. Né? Isso aqui são pessoas que provavelmente têm alguma doença psicológica, porque agredir não é uma coisa legal. Agredir uma pessoa para se sentir bem, isso aqui é patológico, tá? Tem que ser estudado. Sexo. Tem gente que se sente bem fazendo sexo e a própria fisiologia, às vezes, pode ser um escape para a ansiedade, tá? Então, quando a gente fala de ansiedade, desses hormônios, tem os neurotransmissores, né, que eu falei agora há pouco. E eu queria dar ênfase à serotonina. E quando a gente fala de serotonina, qual é o primeiro medicamento que a gente vem na cabeça? Fluoxetina. Né? Para quem não conhece, todo mundo já conhece, a fluoxetina ela é utilizada para tratamento de depressão associada ou não à ansiedade. Né? Bulimia, transtornos obsessivos compulsivos. Mas, qual é a classe desse medicamento? O que a fluoxetina faz? Na farmacologia, vocês aprenderam que a fluoxetina ela inibe a recaptação de serotonina, causando um aumento desse neurotransmissor do bem-estar na fenda sináptica. Mas aí vocês devem estar se perguntando, pô, Nelson, está aqui para falar de fitoterápico, por que tu falou da fluoxetina? Porque na hora que a gente for prescrever, que o paciente chegar lá, a gente tem que ter alguma coisa de base. Poxa, minha dica, tá? O que é que eu faço? Se fosse um medicamento sintético, qual era o medicamento que eu iria indicar para esse paciente? Pronto, fluoxetina. Ah, mas fluoxetina eu não posso. Qual é o mecanismo da fluoxetina? É captar a serotonina na fenda sináptica. Beleza. O que é que eu tenho que fazer agora? Descobrir fitoterápicos que agem dessa mesma forma que a fluoxetina age. Então, de forma natural, a gente pode fazer o que a fluoxetina faz. Como, por exemplo, usando o L5-hidroxitriptofano ou então 5-HTP. Tá? Ele é utilizado da planta Griffonia simplicifolia
E tem uma recomendação diária de 50 a 150 miligramas 3 vezes ao dia. Primeira dose pela manhã, logo depois o almoço, geralmente 4 horas, é o que eu indico, e à noite. Esse hormônio aqui, ó, 5-HTP, dê uma olhadinha aqui, ó, nome comum, 5-HTP. Vamos dar uma voltada aqui e vamos ver como se chama a serotonina. A serotonina ela se chama 5-HT. Então, o que é que vocês têm de conclusão? Que o 5-hidroxitriptofano ele é um precursor de serotonina. Tá? Então, ele é uma ótima indicação para tratar pacientes com ansiedades e até depressão também, para mediar. Tá? Nós podemos indicar. E a gente ainda também pode associar ele com o Jarsim, que eu vou falar daqui a pouco. O único cuidado que eu peço é que quando ele é associado ao Jarsim, a recomendação máxima dele é de 100 miligramas. Tá? E aí tem que ter um cuidado. É interessante notar que no estresse crônico aumenta uma concentração de cortisol plasmático. Isso pode inibir a conversão de triptofano em 5-hidroxitriptofano, mas não inibe a conversão de 5-HTP em 5-HT. O que é que ele está querendo falar? Existe um aminoácido chamado triptofano, que ele é precursor, olha o triptofano aqui, ele é precursor do 5-HTP, né? Junto com essas vitaminas aqui, que vai gerar serotonina. E aí, o que é que acontece? Se eu optar prescrever para o meu paciente o triptofano, pela quantidade de cortisol, o triptofano ele pode ficar inibido. E ele não vai conseguir fazer isso aqui, ó, transformar de triptofano para 5-HTP. De outra forma, se eu prescrever o 5-HTP para um paciente que está com nível de estresse muito alto, independente da quantidade de cortisol que ele tiver no corpo, o 5-HTP, que é esse fitoterápico, ele consegue ser convertido em serotonina. Que futuramente essa serotonina, com a ajuda do ômega 3 do SAMe, que a gente também pode suplementar, ele vai ser convertido em melatonina. Então, antigamente, quando ainda não tínhamos melatonina aqui no Brasil, quando ainda era proibido, a gente prescrevia 5-HTP para o paciente, para ele tomar às 4 horas da tarde, para ajudar na estimulação de serotonina, para quando fosse à noite, a melatonina dele aumentasse. Só que hoje a gente já pode pular tudo isso aqui e vir para a melatonina. Se o problema do paciente for sono, se o problema for ansiedade, é bom começar pelo 5-HTP na dose de 50 a 150 miligramas 3 vezes ao dia. Tá? Eu falei lá atrás do Jarsim, que é o hipérico perforato. Também é uma outra planta, onde só esse amiguinho aqui, por isso que eu comecei falando de fitoquímicos, ele é rico em vários fitoquímicos. Olha para aqui. Ele tem vários óleos essenciais, vários flavonoides, antraquinonas e vários outros marcadores. Tá? Ele é utilizado para o tratamento de pacientes em depressão leve e moderada, ansiedade e distúrbios do sono. É muito bom a gente fazer essa associação 5-HTP com Jarsim. Mas, se o paciente tiver já vou mostrar para vocês. Não sei se eu coloquei, mas tem vários scores, algumas coisas na internet que faz, tipo um teste que vocês podem fazer com o paciente de vocês para medir o nível de estresse dele. Tá? Então, vocês podem associar os dois. E a recomendação do Jarsim é 300 miligramas 3 vezes ao dia para ansiedade ou depressão leve ou moderada. Vários estudos clínicos mostraram, né, que em 4 semanas de tratamento, 67% dos pacientes que tomaram hipérico demonstraram melhora significativa e ação medida através da escala de Hamilton. Essa escala aqui, ó, é uma escala para medir estresse. Em outro estudo, como é? Aqui,
foi demonstrada melhoria clínica significativa em 70% dos pacientes pertencentes ao grupo que havia tomado o hipérico, né? E aqui, ó, vários estudos mostrando que o hipérico baixa o nível de estresse do paciente, tá? Outro queridinho que eu tenho para o estresse, né? E aqui nesse caso, ele é patenteado. Vocês precisam prestar atenção nesses fitoterápicos que têm patente, porque provavelmente não. Teoricamente, praticamente, esse nome não é o nome da planta. Ele é o nome fantasia, né? É o nome que foi registrado. Então, o Relora, ele diminui a compulsão alimentar e a ansiedade causada pelo estresse, né? Então, ação tranquilizante sem causar sono, normaliza cortisol, tudo isso, numa dose de 250 miligramas, de 2 a 3 vezes ao dia. Ele sozinho é ótimo para a gente modular estresse, tá? No estudo mostrou aqui que ele reduziu 11% da redução geral do paciente, 18% do cortisol e melhorou 11% no humor global do paciente, tá? Falando em cortisol, existe um exame chamado cortisol salivar que vocês, como farmacêuticos, podem pedir. Onde o paciente ele faz esse processo aí, e aí a gente consegue saber quanto de cortisol o paciente tem liberado aí. Aí é legal. Por exemplo, o paciente chegou lá na farmácia e diz, estou com estresse. Aí você diz assim, eu vou prescrever um medicamento, mas eu queria que você fizesse um exame hoje e fizesse o exame daqui a 3 meses, para a gente ver se seu cortisol modulou. Isso é legal, tá? O farmacêutico pode pedir exames bioquímicos para analisar parâmetros farmacológicos, não para diagnósticos. Aqui é um videozinho, mas eu não vou passar porque a gente já está com a hora bem avançada, mostrando como se faz. Mas, teoricamente, é como se eu pegasse um algodão, botasse na boca do paciente até esse algodão encharcar, boto nesse suave e levo para o laboratório, e o laboratório usa na centrífuga todo o líquido que tiver nesse algodão, vai decantar e depois eu tenho a saliva do paciente para fazer a análise bioquímica desse cortisol. Só para que vocês saibam, o cortisol ele tem uma média de valor onde de 7 até 9 horas da manhã ele tem que estar de 7 a 20, de 5 até 5,4 até 25 microgramas por decilitro. E de 16 até 17 horas, ele tem que baixar para 2,4 até 3,6. Por quê? Nesse horário aqui, esse segundo horário, é o horário que ele vai precisar baixar para que a serotonina ela possa começar a converter em melatonina, para a gente poder dormir. E esse horário aqui não é o horário que a gente está acordando, por isso que ele precisa estar um pouquinho mais alto. Tá? Dessa forma, a gente avalia se o paciente está com nível de estresse causado por cortisol elevado. Tá? Aqui é só um exame para vocês verem. Ó. Tem gente que faz o cortisol ao longo do dia todo, e aí o resultado vem mostrando. De 8 até 9, tanto. De 4 até 17, tanto. De 22 até 23, tanto. E aí, no final, ó, mostra, o laboratório diz, o paciente está em estresse agudo em período de adaptação fisiológica. Isso ajuda a gente a traçar as metas farmacoterapêuticas. Tá? Esse aqui é outro estudo do Relora, em que 4 semanas ele baixou a tensão, a depressão, a raiva, a fadiga, a confusão e aumentou o vigor dos pacientes que utilizaram ele. Tá? Reduziu a ansiedade, comparado com o placebo, quem tomou teve uma redução de 44%. Os pacientes que utilizaram não ganharam peso, ganhou 1,5 kg no grupo placebo, ou seja, o estresse ele pode causar, sim, essa ansiedade de querer comer, principalmente nesse momento agora de quarentena. Lá na farmácia, a gente tem prescrito muito Relora para os pacientes que eles dizem que estão tendo compulsão alimentar. Tá? E aqui são os resultados do Relora em estudos clínicos. Legal, né?
Só frisando, eu falei tanto relório e me esqueci de dizer para vocês. O relório ele é feito a partir do rouquinol e da berberina, que são 2 plantas fitoterápicas. Falando um pouquinho de dores articulares, a Revista Brasileira de Reumatologia estimou que 1% da população brasileira tem artrite reumatoide. E aí hoje, em 2018, que foi o último censo, a gente tem 209 milhões de pessoas. Imagina 1% desse pessoal sentindo dor por artrite reumatoide. Tem muita gente aí que o farmacêutico pode ajudar com prescrição de fitoterápico. Então, qual é a clínica dessa doença? Então, rigidez, né, nas articulações, fadiga generalizada, geralmente na tarde, fraqueza geral, febre baixa, e os sintomas articulares incluem dor, edema e rigidez. Nesse caso aqui da prescrição de fitoterápicos, a gente vai focar na dor, no edema e na rigidez desses pacientes. Olha a evolução da artrite reumatoide em paciente. Existem questionários para vocês avaliarem a dor do paciente de vocês. Futuramente, no consultório, vocês podem adicionar. Eu botei esse questionário lá, né? Existem escalas visuais para que você entenda qual a dor do paciente, né? Como também tem esse daqui, que eu achei bem legal, é do site Dor, onde ele tem vários tipos de dores para o paciente mostrar, pegar e colocar. Por exemplo, aqui no braço, eu estou com uma dor que parece um choque elétrico. E aí você vai ter que fazer a anamnese clínica. O que é que causa aqui dor, tipo um choque elétrico, no braço do paciente, né? Será que é um tendão? Será que é uma dor muscular? Né? A gente vai ter que fazer essa anamnese. E o site, ele ajuda a fazer essa anamnese. E aí, para tratar dores, nós temos dores reumáticas, nós temos a famosa cúrcuma longa. Cúrcuma, tá? Nunca fala em curcuma, é cúrcuma. Ele é um antitumoral, antioxidante, anti-inflamatório e até antimicrobiano. Por quê? Porque ele tem vários fitoquímicos, tá? Recomendado em 300 até 600 miligramas 3 vezes ao dia. Geralmente a gente associa a cúrcuma com alguma outra coisa, tá? O mecanismo de ação da cúrcuma, ela não é bem elucidada, mas o que a gente sabe é que ela está associada com a função antioxidante e anti-inflamatória dela, porque a ação anti-inflamatória tem ação comparado com os AINES, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais, causando uma melhora significativa na dor e na inflamação da articulação do paciente. Contraindicação, grávidas, tá? Por conta do estímulo uterino. Ou quem tem alguma hipersensibilidade a curcuminoides, que é o fitoquímico da cúrcuma, tá? Lembrando que a dose da cúrcuma é de 300 até 600 miligramas. Anotem essas dosagens por conta da questão da prova. Tá? Deixa eu voltar aqui. Relora 250, 3 vezes ao dia. Cúrcuma, 300 até 600 miligramas 3 vezes ao dia. Lembrando que todo anti-inflamatório sempre é administrado com alimentos por conta de dores gástricas. Tá? E por que a gente fala tanto de anti-inflamatório com ação antioxidante? Por conta dos radicais livres que a inflamação e a dor causa, né? Por conta lá dessa inflamação, chega macrófago, neutrófilo, e aí tem luta para tentar normalizar, e isso causa radicais livres. E aí a gente precisa utilizar antioxidantes para diminuir a progressão de osteoartrite. Isso aqui é um estudo, né? O potencial terapêutico dos polifenóis, mais uma vez falando aqui, os polifenóis eles têm ação antioxidante na inibição da progressão da osteoartrite. Então, quando eu aumentei o nível de antioxidantes, a progressão da osteoartrite diminuiu, né? Além de diminuir a ação inflamatória. Também diminuiu a apoptose celular e degradação da matriz. Então, a cúrcuma ela é muito boa por conta disso, porque ela, além de ser anti-inflamatória, ela tem essa ação antioxidante. Tá? Falando em oxidante, nós temos outro... Eu quis falar dos antioxidantes, né? Porque hoje os antioxidantes, eles são
indicados para várias coisas, gerenciamento de peso, esporte, envelhecimento, imunomodulador, beleza, vitalidade, bem-estar, tá? Além de ser anti-inflamatório. Então, nós temos uma regrinha que fala a classificação dos antioxidantes. E os antioxidantes mais comuns que vocês conhecem é a vitamina C, que nessa escala de grau de antioxidação está lá embaixo. Tá? Acima da vitamina C, eu tenho coenzima Q10, L-glutationa e a sódio, que é o melhor tipo de antioxidante. E existe um fitoterápico derivado do curcumismelo, que é o melão, que traz esse antioxidante que está no topo, que ajuda nessas ações de reduzir estresse oxidativo, e aí ajuda a reduzir sinais de envelhecimento, dores articulares, tem estudos que falam até sobre câncer e etc. Porque as espécies reativas do oxigênio, que são os radicais livres, mexem com tudo no nosso organismo. Então, eu trouxe aqui o Glizodin, né, que é recomendado tomar de 250 até 1.000 miligramas ao dia. Tá? Muito bom. Então, a SOD, ela aumenta o nível de SOD, inibe e faz essa inibição aqui de espécies reativas do oxigênio, que é esse ROS. E aí previne o estresse oxidativo e inflamações. Né? Tudo que a gente usa antioxidante, a gente diminui a inflamação. MUV, outro anti-inflamatório natural. Tá? Promove a inibição da 5-lipoxigenase, que causa dor, inibe interferon alfa, que causa dor e inflamação, e reduz a dor e o desconforto articular. Produto natural, vindo da Boswellia serrata, tá? Pode ser usado por vários tipos de pacientes, por não ser esteroidal e nem hormonal. Tá? Indicação diária de 100 miligramas. Então, o que seria legal? Adicionar uma cúrcuma de 300 miligramas com 50 miligramas de MUV, né? Para tomar 2 vezes ao dia. Muito legal para diminuir a inflamação articular do paciente. Tá? Vários estudos mostraram que os pacientes diminuíram as dores utilizando o MUV. Aqui tem outras opções de utilizar a Boswellia serrata além do MUV. Né? Tem o Bosv AK-BA, né? Que tem a mesma função, só que é de outro fornecedor, e a própria Boswellia serrata, que é o fitoterápico. Porém, o que é que muda? Nelson, por que eu não posso prescrever a Boswellia ao invés do MUV ou o Bosv AK-BA? Porque esses extratos que são patenteados, eles concentram mais os fitoquímicos. Quando a gente vai olhar a fitoquímica da Boswellia serrata, né, ela não é tão concentrada como se eu estivesse utilizando o MUV. Porém, se seu paciente não tem um poder aquisitivo legal, você tem a opção de passar a Boswellia numa dose de 200 até 1.200 miligramas ao dia junto com cúrcuma, que aí fica mais barato. Na hora de prescrever, a gente também tem que levar em consideração isso. O poder aquisitivo do paciente. Não adianta só eu fazer uma prescrição que vai dar R$500, 600, e meu paciente só tem R$100 para gastar. Geralmente, quando eu estou atendendo, eu pergunto ao paciente. Primeiro, eu entendo o que é que ele está precisando e pergunto até quanto a senhora ou o senhor pode gastar. Aí eu faço a formulação. Tá? Gerenciamento de peso. Cresce o número de pessoas brasileiras que praticam musculação. O número de crossfit está em crescente no país, né? É uma prática agora que está em alta, então aumenta a demanda de pessoas procurando fitoterápicos para gerenciar peso, né? E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica soltou uma nota que 390% da população estão procurando agora por procedimentos estéticos não cirúrgicos. Pessoas que querem emagrecer de forma saudável e natural, tá? Só passando, um dos fitoativos que eu trouxe para vocês é o Gelindacol, que ajuda no gerenciamento de peso. Ele ajuda a perder peso, redução de medidas na circunferência abdominal, resultado com até 2 semanas, uma posologia de 900 miligramas
divididos em 2 doses de 450. O Slendacol, ele só tem uma contraindicação para quem usa anticoagulantes, como, por exemplo, a varfarina. Tá? Isso aí tem que ter um cuidado. O Slendacol, ele é da moringa, curry e cúrcuma. Tá? São 3 fitoterápicos associados que causam o Slendacol, que formam o Slendacol. Isso aqui é só o estudo do Slendacol. Essas células aqui são adipócitos que foram diminuindo. Se vocês compararem essa imagem para essa, os adipócitos diminuíram significativamente. Ou seja, teve uma diminuição no peso. Né? Aqui é mais estudo mostrando que ele funciona muito bem. Mas aí, sempre que o paciente chegar para vocês e pedir uma fórmula para emagrecer, vocês têm que entender de que forma ele quer emagrecer. Essa aqui é uma dica que eu deixo para vocês. A pessoa quer emagrecer, porque come muito. A pessoa quer emagrecer porque faz exercício físico e acha que o exercício físico não está sendo tão eficaz, então tem que aumentar o metabolismo. A pessoa quer gerenciar peso. A gente tem que saber qual é a estratégia para poder escolher a prescrição correta. Tá? Desordens dermatológicas. A Sociedade Brasileira de Dermatologia emitiu uma nota dizendo que o surgimento de melasma tem fatores genéticos, hormonais e até sol. Está vendo essas manchas aqui causadas pelo sol? E aí causa um melasmazinho. E até a prevenção, a SBD, sugere filtro solar para clarear essas manchas. E o que é que isso tem a ver com fitoterápicos? Deixa eu mostrar aqui esse vídeo para vocês bem rapidinho, tá, pessoal? Aqui é um melanócito que ele vai mostrar aqui ele sendo estimulado pelo sol. Aqui é a nossa pele, né? Os melanócitos ficam entre a junção derme e epiderme. Aqui são os dendritos do melanócito e aqui são as melaninas que são formadas dentro do melanócito. E aí o que acontece? A mancha ela é causada porque essa melanina que estava lá no centro, ela vem para a nossa pele, na superfície, e é depositada na epiderme como forma de proteção. A mancha na pele, ela é uma proteção, tá? Então, quando, por exemplo, nós recebemos estímulo de raios UV, né, nossas células entendem que, vai mostrar aqui, UV radiação. Quando o raio ultravioleta ele incide aqui, ele causa uma desordem, estresse oxidativo, fazendo com que o nosso melanócito estimule mais melanina e deposite a melanina mais na epiderme. E isso vai causando um melasma. Então, mediante isso, qual seria o mecanismo ideal? A gente precisaria de algo que fotoprotegesse das radiações UV, né? Que aí tem os fotoprotetores, e que diminua o estresse oxidativo causado pela própria radiação solar. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, fitoterápicos que têm ação de peeling em cápsula, que no caso aqui é o oleolar, que ele é extraído da oliva. Tá? Ele clareia a mancha na pele porque ele é um potente antioxidante. Como eu falei há pouco, na hora da explicação do melasma. Não tem lá espécies reativas que é causada pelo solo, então o oleolar vai lá e diminui a hiperpigmentação e promove a uniformidade do tom de pele, tá? Porque ele é um antioxidante. Dosagem de 300 mg ao dia, e se associar com outras coisas, a gente pode fazer até 150 mg. O que eu poderia associar ao oleolar, né, que é da oliva? Isso aqui é só mostrando, olha a mancha da paciente, olha como ela ficou depois do oleolar. Muito bom. Polipodoleucotomus é um antioxidante e anti-inflamatório e fotoprotetor oral. Tá? Fotoprotetor oral, ele é um fotoprotetor oral. O que é que ele age? Lembra naquela hora
do vídeo. Deixa eu botar aqui. Nessa horinha aqui do vídeo, que o sol, a radiação UV, clivou aqui a célula, clivou aqui o DNA. Então, o polipolileucotomus ele vai agir como antioxidante nessa fase, para quando o sol bater, diminuir essa ação de espécies reativas. Então, a gente pode usar ele a 240 miligramas ao dia, tá? Tem estudos que comprovam e mostra que o eritema causado pela exposição solar foi reduzido bem significativamente, tá? Imunomodulação. Só lembrando um pouquinho, ó, nós temos dois tipos de imunidade, imunidade inata e adaptativa. A inata são nossas barreiras, né? E algumas células que são ativadas em algumas horas, quando eu entro em contato com algum antígeno. E a imunidade adaptativa, que é a resposta humoral, né? Que ela começa a ser liberada a partir do primeiro dia de exposição. E aí a gente tem linfócitos e anticorpos, IgG, IgM, IgA, IgE, que vocês já devem ter estudado, né? Temos as células com várias ações. E aí o que é que eu queria mostrar para vocês? Um estudo aqui do coronavírus, onde mostra, elucidando, quais são as células do sistema imunológico que são utilizadas pelo nosso corpo para tentar se defender do coronavírus. E aí mostra celular natural killer, CD4, CD8, linfócitos, né? Linfócitos B, linfócitos T. Então, a cientista falou que nós mostramos que, embora o Covid seja causado por um vírus, se ele acometer uma pessoa com uma resposta imune saudável, em diferentes tipos de célula, e aí eu tenho que pensar que esse arcabouço do paciente está bom, né, tanto no nível inato como no adaptativo, ele vai ter uma recuperação clínica bem melhor, quando a gente vê como eles viram na gripe, né? Então, existem fitoterápicos que ajudam na estimulomodulação. Um deles é o Danoderma lucindo, que no caso não seria bem um fitoterápico, tá? Aqui é um cogumelo, que tem uma ação imunomoduladora, mas ele tem fitoquímicos, tá vendo? Triterpenos, que pode ser tomado na dose de 600 miligramas ao dia, tá? Ele ajuda a proliferação das células imunomoduladoras, ou seja, células T e B, certo? Equinácea também é uma outra alternativa, por ela ser imunoestimulante, ela ativa os fagócitos, deixa eu botar aqui, estimula fibroblastos e aumenta a mobilidade dos leucócitos. Então, a equinácea aí, ela é bem antiga, né? E pode ser indicada numa dosagem de até 1.000 miligramas ao dia, tá? De 500 até 1.000 miligramas ao dia. Só é contraindicado, só tem algumas contraindicações, tá? Principalmente para pacientes com tuberculose, por conta da questão da imunomodulação, porque em pacientes com infecções, a gente tenta reduzir a infecção e a inflamação para não causar infiltrados no pulmão. Por isso que na tuberculose não é indicado. Tá? E o astragalos, que eu tenho prescrito muito, porque os pacientes perguntam o que é que eu posso tomar de natural para estimular a minha imunidade. Né? Ele também é um fitoterápico que é composto por várias coisas, vários fitoquímicos, saponinas, flavonoides, aminoácidos. Tem plantas que têm aminoácidos, tá, na sua composição, até sais minerais. Tá? Ele tem zinco na composição. Né? Isso não é que na hora da síntese colocaram. Isso é porque a planta em si, ela tem na sua constituição. Tá? O astragalos, ele desde 1999, tem a sua comprovação científica na imunomodulação
numa dose de 100 até 500 miligramas ao dia. Tá? Aqui é falando um pouquinho de vitaminas. Eu sei que a gente está falando de fitoterápicos, mas deixa eu entrar aqui. É importante vocês verem isso aqui, porque hoje em dia muita gente está querendo tomar vitamina C, zinco, vitamina D, que dizem que ajuda nessa questão do Covid. Então, a ABRAM, que é a Associação Brasileira de Nutrologia Médica, se posicionou em relação a isso. Ela falou que sim, a vitamina C pode reduzir a acessibilidade do hospedeiro a infecções do trato respiratório. O zinco, ele também estimula a ele inibe a replicação viral, principalmente zinco. A gente está indicando zinco em doses até 50 miligramas por conta desse nosso coronavírus. E a vitamina D, tem estudos que mostram que ela tem receptores nos linfócitos. Então, existe uma dosagem, né, a RDA, dosagem diária recomendada, que é 75 miligramas para mulheres de vitamina C e 90 miligramas de homem para o homem. Só que, geralmente, a gente usa uma dosagem aí de 200 miligramas ou até 1 grama de vitamina C, não podendo exceder essa dose, porque vitamina C alta, vitamina C demais às vezes pode causar danos hepáticos. O zinco, a dose diária que o corpo precisa é de 8 miligramas para mulheres e 11 miligramas para homens. E a vitamina D, de 600 a 800 UI, que é a necessidade diária, ou 2.000 I ou 400 UI, 4.000 I, para pacientes que tenham deficiência. E aí, o que é importante? Nesse momento hoje que a gente vive de quarentena, suplementar a vitamina D é importante, porque além dela estar ligada com a saúde da imunidade, nós não estamos pegando sol. Então, é bom suplementar. E aí, farmacêuticos e nutricionistas podem prescrever até 2.000 UI por dia. Essa dose de 4.000 para cima, só médico, tá? E aí, existe uma vitamina D vinda de planta, no caso de um cogumelo, né? Que é a vitamina VEG-D, que pode ser prescrita numa dose de 1 até 10 miligramas, onde 10 miligramas equivale a 400 UI. Tá? Tem essa opção também. Aqui mostra que a VEG-D ela é ótima para aumentar a concentração da vitamina D plasmática. Tá? Aqui seria só um estudo, né, falando de coronavírus, mas aí eu vou passar porque não é pertinente. E para finalizar aqui, né, cannabis sativa como uso medicinal. A cannabis ela tem vários constituintes, né? E aí é importante vocês saberem que desses constituintes como um todo, existem 2 que estão sendo utilizados de forma terapêutica, que é o tetrahidrocanabidiol, que é o THC, e o canabidiol, tá? Eu vou falar mais do canabidiol, porque eu vou falar sobre síndrome de Dravet para vocês de forma bem rápida. O que seria, qual é a diferença no caso desse THC para o CBD? O THC, ele é aquela parte química da cannabis que mexe com nossa cabeça, que tem ação psicoativa. Já o CBD, ele está mais ligado a imunomodulação, antioxidante, prevenção neurodegenerativa. E nessa síndrome de Dravet aqui, eu aconselho quem quiser se colocar, tá? Tem um vídeo no YouTube, um documentário chamado Ilegal, onde mostra a realidade de pacientes e mães de crianças que têm essa síndrome, que é neurodegenerativa. Às vezes, na maior parte das vezes, o paciente não sobrevive. Ele tece até uma certa idade, depois vem a óbito. E o CBD, ele foi a única alternativa eficaz para Dravet. E agora que a Anvisa liberou, né, provavelmente vai chegar nas farmácias e nós farmacêuticos precisamos estar
dentro desse contexto. Então, no Medscape, saiu um estudo que falou que o canabidiol reduz crises convulsivas pela metade em pacientes com síndrome de Dravet. Eu me esqueci de dizer, mas essa síndrome, além de ser neurodegenerativa, ela causa altas repetitivas convulsões ao longo do dia. É bem triste mesmo a situação desses pacientes. E no estudo randomizado, o CBD ele reduziu 56% do número de convulsão, quando o paciente tomou 10 miligramas por quilograma ao dia. É importante vocês saberem essas doses, porque futuramente vai chegar na farmácia, né? Diferente dos pacientes que receberam 20 miligramas por quilograma ao dia, que teve uma redução de 30%. Ou seja, numa dose mínima de CBD, eu tive mais efetividade. Aqui é mostrando para vocês como é o CBD, né? Ele é importado, ele é uma pastazinha, onde os médicos... Isso aqui é do TRIMEP, tá? Conselho Regional de Medicina de São Paulo, onde eles estavam ensinando os médicos para poder ensinar os pacientes como usar o CBD. Ele vem nessa seringa, né, que é uma pasta preta, onde o paciente tem que inserir onde o paciente precisa inserir 1 centímetro dessa pasta nesse êmbolozinho aqui de uma seringa qualquer e injetar na gengiva, tá? E aí cabe a nós farmacêuticos otimizar isso aqui, porque quem me garante que o paciente vai conseguir medir 1 centímetro de CBD aqui? Vai com uma dose certa, será? E aí já teve uma discussão em São Paulo com o Conselho Regional e Federal de Medicina para ver a melhor forma, e o Conselho Regional também de farmácia, tá? Tanto as entidades médicas como a entidade de farmácia se juntaram para falar sobre essa questão do CBD ser administrado da melhor forma correta. Então, existe um consenso do Conselho Federal de Farmácia que diz qual é a dose ideal para esse paciente, tá? É de forma bem breve, eu só queria contextualizar para vocês saberem, porque também é um fitoterápico, né? E que a gente tem que estar familiarizado, porque daqui a uns dias vai chegar nas nossas farmácias. E era isso que eu tinha para passar para vocês. Alguém tem alguma dúvida desse outro bloco? Não. Não. Deu para entender tranquilo aí vocês? Eu sim. Ninguém com dúvida? Eu me excedi aqui um pouquinho, 20 minutos, tá? Então, já que não tem dúvidas, queria agradecer a vocês por estarem aqui comigo, dizer que o material dessa aula, ele está lá no meu Instagram, certo? Então, vocês entram no meu Instagram, lá na bio, tem um linkzinho que dá para clicar e baixar o material que eu disponibilizei para vocês. Esse material só vai estar disponível 7 dias, porque a plataforma só vai disponibilizar 7 dias, tá? E qualquer dúvida, eu vou deixar lá o grupo do WhatsApp durante esses 7 dias. Quem tiver dúvida, eu vou mandar lá o questionário para vocês trabalharem, já que a gente não fez o Kahoot, porque o Kahoot ele estava com questões que eu vou passar para a Rafa, para ela poder botar na prova. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um questionário e vou passar para vocês, e vocês têm que responder e a gente debate lá pelo WhatsApp, tá? Quem não tem o link do WhatsApp, eu vou passar novamente no chat, tá, pessoal? Bom dia aí para vocês e obrigado mais uma vez. Obrigada também. Bom dia, pessoal. Obrigado. Bom dia.